dementes. 6 vídeos de acontecimentos estranhos capturados em necrotérios. Os necrotérios são talvez os lugares mais assustadores, onde muito pouco se atreve a entrar. Como estes lugares abrigam corpos, os necrotérios têm uma atmosfera muito pesada e angustiante. A maioria das pessoas que trabalham nesses lugares tem histórias para contar que podem te deixar de cabelos em pé. Choros, lamentos, luzes que se acendem e se apagam, sombras, e inclusive existem pessoas que afirmam terem sido tocadas enquanto estavam sozinhas. Alguns destes eventos assustadores foram capturados por câmeras de vídeo e são imagens que, sem dúvida, te farão ter arrepios em todo o corpo. A seguir você conhecerá algumas histórias e eventos mais aterrorizantes que aconteceram em necrotérios. Número 6. Brincando com as macas. Uma câmera de segurança de um hospital na Índia capturou algo realmente assustador no setor onde se guardam as macas e outros instrumentos médicos no necrotério. No centro da imagem é possível ver uma coisa piscando rápido, algo semelhante a um ser humano. Imediatamente após, uma das macas começa a mover-se sozinha para frente e para trás. Depois, algo a empurra fazendo-a cair para o lado. Outra câmera na mesma área capta o momento em que um dos trabalhadores se aproxima para encher uma garrafa de água. Uma maca que se encontrava a poucos metros de onde o homem estava começa a mover-se sutilmente. Quando o homem tenta se aproximar para ver o que está acontecendo, a maca se afasta dele. O homem toma um leve susto e acha melhor não aproximar mais e vai embora apressadamente. O que você acha que estava acontecendo neste local? Número 5. Acordar no necrotério. A história que você conhecerá a seguir aconteceu na África do Sul. Uma mulher viajava em um carro junto com outras pessoas. De repente, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu. Todos os passageiros foram jogados do carro. Após o grave acidente de carro, os paramédicos que vieram ao local declararam a mulher morta. Seus 2 acompanhantes também não sobreviveram. Como é de praxe, a mulher foi levada ao necrotério e colocada num dos frigoríficos. Horas depois, enquanto funcionários do local preenchiam alguns formulários, um deles foi verificar os corpos que tinham chegado. Quando ele abriu o frigorífico onde a mulher estava, viu que ela estava respirando. E imediatamente, o homem chamou a ambulância e entrou em contato com a família da mulher. Os paramédicos que haviam atendido defenderam-se dizendo que não houve negligência de sua parte, que haviam realizado todos os protocolos para verificar se a mulher vivia ou não, como verificar o pulso e a respiração. A família da mulher, comovida e irada, exigiu investigações e respostas. A mulher foi enviada para um hospital para se recuperar, mas esta não era a primeira vez que um caso assim acontecia na África do Sul. Algum tempo atrás, um homem de 50 anos foi enviado para o necrotério, onde sua família pensou que ele tinha morrido, já que havia perdido a consciência e não conseguia acordar. Os trabalhadores do necrotério ficaram assustados quando ouviram gritos vindos de uma das câmeras mortuárias. Uma voz de homem pedia que o deixassem sair porque estava muito frio. Pensando que se tratavam de um fantasma, os trabalhadores fugiram correndo. Depois, mais calmos, voltaram a investigar e descobriram que quem gritava na câmara mortuária era um homem que estava vivo. O homem foi hospitalizado por desidratação depois de ficar trancado na câmara mortuária por 21 horas. Acordar em um necrotério deve ser uma situação assustadora. O que faria se isso acontecesse com você? Número 4. Uma voz do além. Alberto Del Arco é um investigador mexicano de acontecimentos paranormais. Em uma de suas investigações, ele e sua equipe entraram em um necrotério, uma casa funerária que tinha um laboratório de embalsamento. Os trabalhadores locais afirmaram ouvir gritos, lamentos e batidas. Também viam sombras e acreditavam que no lugar habitava a presença de um menino pequeno. Dessa maneira, a sua equipe buscava captar algumas dessas manifestações. Ao longo da investigação, eles perceberam que não estavam sozinhos no local. Um frio constante os acompanhou durante todo o percurso. Também sentiram ruídos, ouviram lamentos e viram sombras inexplicáveis, mas não estavam preparados para o que aconteceria depois. Um dos operadores da câmara começou a sentir-se muito mal, talvez devido ao forte odor dos químicos usados no local. De repente, o cameraman ouviu um barulho ao seu lado e, ao se virar para ver do que se tratava, desmaiou por alguns segundos. Mas para ele, aqueles segundos foram uma eternidade, como explicaria depois. O mais assustador é que no momento em que o homem caiu no chão, ouviu-se uma voz que dizia claramente: "Deixa-me ir". Quando o operador de câmera voltou a si, disse que precisava de ar fresco, porque não suportava a ânsia de vomitar.
A equipe decidiu que aquilo já tinha sido suficiente e deram por terminada a investigação. Número 3. Espírito zangado. Este vídeo assustador foi gravado por 2 seguranças de um hospital no Brasil. Quando faziam sua habitual ronda pelo necrotério, as luzes começaram a acender e apagar frequentemente. Logo ouviram um ruído estrondoso. Decidiram filmar para registrar o que estava acontecendo. Descobriram que o ruído vinha do corredor. Uma porta estava sendo açoitada, se abria e se fechava sozinha, com força. À medida que os guardas se aproximavam, os golpes da porta tornavam-se mais intensos. E quando estavam a poucos passos, a porta parou de se mover e as luzes pararam de piscar. De repente, a luz se apagou e eles ficaram completamente às escuras. Pouco depois, ela voltou a ser acesa. Os guardas aproximam-se para examinar a porta, que dá acesso aos tubos de água de emergência. Não havia nada lá. Enquanto continuavam examinando a porta, outra batida forte os assustou, desta vez do fundo do corredor. Parecia que a outra porta havia sido açoitada. Um dos guardas foi investigar, mas todas as portas estavam fechadas. A pergunta inevitável é: o que ou quem estaria batendo a porta com tanta fúria? Número 2. A bebê milagre. Este incrível caso aconteceu em Chaco, Argentina. A Anália Bora estava grávida de 6 meses quando diagnosticavam um problema. Os médicos não ouviam os batimentos cardíacos do bebê. Essa manhã, ela foi levada às pressas para a sala de parto. Poucas horas depois, disseram a Anália que sua filha não tinha sobrevivido. A mulher, muito triste, entrou em estado de choque. Quando chegou a noite, ela pediu que a deixasse ver o seu bebê para se despedir. Anália, acompanhada de seu marido e de uma enfermeira, entrou para dar o seu último adeus. Quando ela descobriu o rosto da bebezinha, ela olhava com os olhos brilhantes. Então, ela chorou. Foi um choro muito fraquinho, como o de um pequeno gatinho. Anália pensou que estava alucinando, que sua cabeça lhe pregava uma peça. Mas quando viu que era real, que a sua filha estava viva, que se mexia e chorava, caiu de joelhos e começou a chorar e agradecer a Deus. Anália tomou a sua pequena filha e levou correndo aos cuidados intensivos. Disse que estava tão fria que sentia como se carregasse um cubo de gelo. Devido a isso, a menina não conseguia respirar por si mesma e precisava de ajuda de um respirador. Além disso, só funcionava 10% do seu cérebro, como consequência de um grave dano neurológico. Depois de vários meses internada no hospital, a pequena se estabilizou e teve alta. Anália decidiu chamar sua filha Luz Milagros. A bebê sobreviveu 14 meses, mas depois disso faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória. No momento em que a família estava juntando dinheiro para levar para a China para testar um tratamento com células-tronco. Os médicos envolvidos no caso foram incapazes de explicar o que tinha acontecido. Ante sua negligência, foram despedidos do hospital. Número 1. Saindo do corpo. O vídeo que se segue foi gravado por uma câmera de segurança do necrotério de um hospital na China. As imagens mostram uma maca coberta com um lençol. De repente, uma silhueta estranha e assustadora emerge do corpo. A primeira coisa que se vê é uma coisa transparente que se senta na maca e logo se eleva suavemente, deixando para trás o corpo da mulher. Pode este espectro brilhante ser a alma da mulher captada justo no momento em que abandona o corpo? Conclusão: o que achou dos casos que acabamos de ver? Conhece alguma história parecida? Deixe-nos a sua opinião na seção de comentários. Se você gostou deste vídeo, assine e ative as notificações para que não perca nenhum dos nossos conteúdos. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Isto é Dementes! Te esperamos em outro aterrorizante vídeo. Até a próxima!